Neste vídeo, iremos ver 4 súmulas relacionadas aos regimes prisionais, fechado, semiaberto e aberto. Tudo com 2 do STJ, 2 do STF. Conteúdo suficiente para você ter certeza que vai pontuar aí no mínimo um 0,8 nessa prova do dia 6 de dezembro de 2020. Ou o explicador de súmulas dele. Note que uma das coisas mais importantes que nós temos é analisar o regime prisional. Então você tem que partir do pressuposto dessas setinhas pretas ou das setinhas de vermelho. Reclusão é fechado, semiaberto e aberto. Então reclusão nada mais é do que fechado, semiaberto e aberto. Tá? Bem simples. Aí você depende, né? Até 4, até 8, acima de 8. Tranquilo? Isso aqui no réu primário. E detenção sempre semiaberto e aberto. Semiaberto e aberto sempre no réu primário. Rafael, é possível cumprir detenção no regime fechado? Sim, se houver regressão. Rafael, e quando o cara é reincidente? Reincidente, como é que funciona o regime prisional? É assim, se o cara está no semiaberto e ele for reincidente, ele fica no fechado. Se o cara está no aberto e ele for reincidente, aí ele fica onde? Aí depende, tá? Se ele é um cara que pegou uma pena de até 4 anos e ele é reincidente, depende. Será que ele fica no semiaberto ou será que ele fica no aberto? Então nós temos que analisar as circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais nada mais são do que consequências ou, digamos assim, as próprias circunstâncias do caso concreto. Né? Por exemplo, desviar verba pública é algo muito feio. Você sabe, né? Um prefeito que desvia uma verba pública é algo muito feio. É muito ruim isso. Agora, desviar verba pública em uma cidadezinha bem pobrezinha, aí é muito pior, cara. Certo? É muito pior. Concorda comigo? Mesma coisa, cometer crimes é ruim. É ruim. Um cara comete um crime, tráfico de influência, circulação de prestígio, alguns crimes diferentes, é ruim. Agora, um promotor cometer um crime desse, aí é pior. Você concorda que a circunstância judicial vai acabar sendo diferente para ele, vai acabar sendo prejudicial a ele? Veja como que funciona. Então, em regra, olha só, pessoal, temos aqui fechado, semiaberto e aberto. Falando de reclusão, detenção não tem fechado, só semiaberto e aberto, na possibilidade de regressão, se houver algum cometimento de circunstância que caiba a regressão. Tá? Olha só. Então, aqui nós temos uma circunstância bem simples. Se o cara pega uma pena de até 4 anos, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que o regime dele é o aberto. Acontece que se ele vier a ser reincidente, ele vai poder ficar onde? Ele vai poder ficar no semiaberto ou no fechado. São 2 possibilidades, semiaberto ou fechado. A depender do quê? A depender da análise do artigo 59 das circunstâncias judiciais. Então, olha só. Na verdade, você tem a teoria da pena, as dosimetrias da pena são realizadas de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Você tem a primeira fase, o juiz verifica as circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda, agravantes e atenuantes. Na terceira, privilégios, né? Tentativa, arrependimento posterior, homicídio privilegiado, furto privilegiado, estupro privilegiado não, né? Estelionato privilegiado. Então, existem várias circunstâncias de aumento e diminuição de pena. Então, você verifica que há uma análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Aqui você tem maus antecedentes, você não tem reincidência. A reincidência ela fica aqui na segunda fase da dosimetria da pena. Beleza? Só quero que você entenda que após esse tipo de análise aqui do artigo 59, né, você vai para a segunda fase, vai para a terceira. E depois que acabou tudo isso, aí você volta a analisar o artigo 59 nas circunstâncias judiciais. Você volta a analisar, verificando aqui o caso concreto, para saber, né, para ter a possibilidade de verificar se o cara vai ficar no regime semiaberto ou no fechado. Tudo bem? Isso eu estou partindo do pressuposto de que ele pegou uma pena de até 4 anos e agora ele é reincidente. Concorda comigo? Tá fácil até aqui? Falou, até agora a súmula que é bom nada, né? A primeira súmula relacionada ao que acabamos de mencionar é bem essa, 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Certo? Então, o que vimos aqui, nessa logística aqui, certo? A reincidência no semiaberto faz ele ficar no fechado. Se você lê exatamente o que está escrito aqui, no artigo 33 do Código Penal inteiro, você verifica que fica aparentando que todo mundo que é reincidente tem que entrar no fechado. Tá? Isso veio a chegar no Superior Tribunal de Justiça e aí sedimentou-se essa jurisprudência e aqui está o resumo dela, certo? O resumo da jurisprudência é a súmula. Tranquilo até aqui? Fácil como tudo na língua portuguesa. Você talvez pode dizer para mim, Rafael, até concordo com você, mas em regra, cara, o cara que pegou 5 anos e 4 meses de reclusão num crime de roubo, 6 anos e 3 meses, 7 anos e meio, cara, esses caras tudo ficam no recluso, fica no fechado. Eu sei que eles ficam tudo no fechado. Então não tá fazendo muito sentido isso. Mesmo o cara sendo primário, né? Mesmo o cara sendo primário, ele fica no fechado. Eu acredito que você esteja imaginando essa situação, né? Um roubo com uma arma de fogo, o réu é primário, 6 anos e 3 meses, e ele vai ficar, se fôssemos contar, né? Se fôssemos contar os números, ficaria assim, ele ficaria no semiaberto, certo? Mas você está acostumado que na prática, o cara, no caso do crime de roubo, ele fica no fechado,
Né? Por que que isso ocorre? Ocorre porque nós temos duas outras súmulas aqui que sedimentam esse tipo de entendimento. Olha só, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir. Qual que é a pena aplicada a permitir? A pena aplicada que permite essa daqui. O cara pegou 6 anos e meio, ele fica onde? No semiaberto. Pegou 7 anos, semiaberto. 5 anos e meio, semiaberto. Então, lendo de novo aqui. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que aquele da pena aplicada permite exigir, né, motivação idônea. Então, para que eu possa, eventualmente, colocar o cara primário com roubo, né, uma pena de 6 anos e 3 meses, no regime fechado, eu tenho que fundamentar de maneira idônea, uma fundamentação realmente real. Tá? E a 718 diz um pouco, né, do mesmo sentido. A opinião do jogador sobre a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea. Pessoal, nesse contexto é bem o seguinte, né? Roubo é um crime feio. Por ser um crime feio, vou colocar o cara no regime prisional pior do que o que ele merece, de acordo com os números que foram aplicados na pena, na dosimetria. Tá errado isso daí. Roubo é um crime feio. Homicídio é um crime horrível. Onde se viu que homicídio é horrível? Todo cara que comete homicídio tem que ficar no regime fechado. Esse tipo de fundamentação é uma fundamentação abstrata, ela está tratando justamente, né, do contexto de proteção ao bem jurídico tutelado. O roubo realmente é uma coisa feia, por isso que a pena é de 4 a 10 anos. O homicídio realmente é uma coisa feia, por isso que a pena é de 6 a 20 anos no homicídio simples e de 12 a 30 no homicídio qualificado. Certo? Então, tecnicamente, essas fundamentações abstratas não servem de fundamento para que um cara que pegue uma pena de até 8 anos fique no fechado, a não ser que ele seja reincidente. Porque se ele for primário, tem que ficar no semiaberto, a não ser que o juiz fundamenta. Se o juiz fundamentar, ele pode fundamentar como bandido bom e bandido mau. O que é bandido bom e bandido mau? Bandido bom e bandido mau é o seguinte, o bandido bom é aquele cara que coloca uma arma para você, aponta uma arma para você e fala assim, passa o dinheiro. Aí você dá o dinheiro para ele, ele vai embora. Isso é o bandido bom. O bandido bom é aquele que vai brigar com você, vai te roubar, dá uns 3 murros na tua boca, quebra uns 3 dentes teu e vai embora. Esse é o bandido bom. Eu falo, não concordo, que absurdo. É o bandido bom. Violência, bandido bom. O bandido mau é aquele que, hora que vai roubar, em vez dele mirar a arma para você, assim, ele mira pro seu filho, fica brincando com o gatilho, assim, ó, clac, 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 com o cão aqui, né, clac, clac, com a arma dentro da boca do seu filho. E ele está te roubando, está utilizando-se de grave ameaça para que você entregue o seu bem jurídico até ele, né, para ele. Então, esse é o bandido mau. Ou o bandido mau é aquele que quebra os seus dentes, mas não da forma que eu mencionei anteriormente. É aquele que manda você morder a guia, você segura, morde na guia ali, ó, ele vai lá e pisa na sua cabeça, plá, quebra os seus dentes. Esse é o bandido mau. Então, você verifica que, pelas circunstâncias concretas do caso, o juiz pode colocar o réu sim no regime pior do que aquele estabelecido pelos números. Tá? Pode sim colocar, mesmo o réu sendo primário, ele pode pegar um cara de 4 anos e meio, de 5 anos e colocar no regime fechado, de acordo com a fundamentação das súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Agora, o mais legal de tudo é isso daqui. Lembra que eu mencionei que nós temos que nos valer do artigo 59 na primeira fase da dosimetria da pena, né? E depois, para verificar o regime prisional, né? Nesse desenho aqui, nesse garrancheiro que eu fiz aqui, você verifica que o cara, ele tem que analisar, o cara sim, né? O juiz tem que analisar a dosimetria da pena na primeira fase, para verificar se mantém no mínimo ou no máximo, tá? Enfim, ele, depois de tudo isso aqui, depois da dosagem da primeira, da segunda, da terceira fase, depois de verificar circunstâncias judiciais, 8 delas, 10 delas se fosse na lei de drogas, aqui várias agravantes e várias atenuantes, reincidência, confissão, senilidade, menoridade, né, várias situações aqui, ele passa para as análises dos privilégios, das tentativas, arrependimentos posteriores, concursos formais, em situações de exasperação de pena. Depois de toda a dosimetria, ele parte para o artigo 59 para verificar qual é o regime prisional. Claro que antes disso tem a PPL pela PRD e até a suspensão condicional da pena, 44 e 77 aqui. Em todo caso, no final das contas, para verificar a respeito do regime prisional, ele bate o olho novamente no artigo 59. Então, nessa situação que eu estou trazendo à baila aqui, quero que você entenda. Se o juiz, olha só, pensa bem, na primeira fase, ele analisou as circunstâncias judiciais. Lembra o que são circunstâncias judiciais? Contei agora há pouquinho no início do vídeo. Nós mencionamos no início do vídeo situações referentes ao caso concreto. Corrupção é feio? É feio. Mas corrupção numa cidadezinha pobrezinha é pior. Cometer crimes é feio? É, mas um crime cometido pelo Ministério Público é bem pior. Então, essas circunstâncias judiciais, se o juiz acreditar que todas elas são favoráveis na primeira fase da dosimetria, será que ele está vinculado? Será que esta motivação a manutenir a pena no mínimo legal na primeira fase da dosimetria é uma fundamentação idônea para que o réu, né, fique no fechado depois da análise da dosimetria? Quer dizer o seguinte, na primeira fase, o juiz analisando as 59, analisando as circunstâncias judiciais, ele acredita que todas elas são favoráveis. Ele pode, depois de dosar, depois de ter verificado que tem casos de aumento de pena, que tem agravantes na segunda fase, ele verifica ali nas circunstâncias judiciais que são favoráveis na primeira. Na segunda, ele verifica que tem várias agravantes. Várias agravantes ele verifica na segunda fase. Na terceira fase, ele verifica que tem casos de aumento de pena ainda. Então, ele verifica que a segunda e a terceira fase foi uma bosta para o réu.
Será que agora ele pode, na somatória de todos esses acontecimentos, colocar o réu num regime pior do que aquele estabelecido pelos números? Essa é uma fundamentação bem legal e bem interessante. O que eu quero dizer é bem simples, pessoal. Você está verificando aqui, ó, na primeira fase o juiz faz uma contagem. Você sabe que aqui entre a primeira e a segunda fase o juiz está vinculado à pena em abstrato. Vamos supor que fosse aqui um crime de roubo, a pena é de 4 a 10 anos. Na primeira fase ele mantém no mínimo, ele mantém 4 anos. Na segunda fase ele verifica várias coisas. Sem a reincidência, tá? Vou tirar, fora a reincidência aqui. Ele verifica que o cara cometeu um crime contra cônjuge, ascendente, descendente, irmão, gestante, enfermo, criança, idoso. Tem várias agravantes aqui. Várias agravantes, certo? E ainda na terceira fase ele verifica que é caso de aumento de pena ainda. Ah, é um roubo com emprego de arma de fogo, sei lá do que. No final das contas, ele bate uma pena aqui de 7 anos. De 7 anos. Ou de 6 anos e meio. 6 anos e 6 meses aqui. Será que depois de tudo isso daqui, né, ao analisar agora aqui o artigo 44 e o 77, né, e depois caindo aqui realmente no regime prisional do artigo 33 do Código Penal, será que realmente agora o cara pode ficar no regime prisional pior do que aquele estabelecido? Pior do que aquele estabelecido, né? Pelos números, 7 anos a gente verificou que são realizações, né, do regime semiaberto. E aí, como é que fica? Gente, aqui é bem tranquilo. Aqui nós temos mais uma súmula para finalizar e para contextualizar o contexto. Contextualizar o contexto é ótimo, né? Contextualizar as 4 súmulas que eu havia dito que iríamos tratar neste videozinho aqui. Vamos lá. Olha só. Súmula 440 do STJ. Fixada a pena base, no mínimo legal, o que é a pena base? É a primeira fase da dosimetria. É vedado, é proibido, não vai me falar que vedado é permitido, tá? É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito. De novo, reiterando aqui, né? Se nós olharmos aqui para esse desenho aqui, ó, opa, cadê o desenho? Aqui o desenho. Se olharmos para cá, verifique, nós temos várias agravantes, tem agravante no Código de Trânsito Brasileiro, agravante nos crimes ambientais, né? Tem várias agravantes que existem, inclusive em leis extravagantes. Então, se o juiz na primeira fase manteve no mínimo legal, na terceira, olha só, se manteve no mínimo na primeira fase, não pode impor um regime pior do que o previsto em números pelo Código Penal, tá? Lógico que é uma forma de escrever o que está previsto aqui na súmula 440. Beleza? Fácil como tudo na língua portuguesa, isso daí. Olha, vimos aqui 4 súmulas. Vimos a súmula 269, estabelecendo ali em regra que mesmo o reincidente pode ficar no regime semiaberto, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Verificamos depois os 718 e 719, ou não, né? As súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, mencionando sobre bandido bom, bandido mau, gravidade concreta e gravidade abstrata do crime. E, por fim, depois de dosar a primeira, segunda e terceira fase, nós caímos ali de novo nas circunstâncias judiciais. Ou seja, depois do juiz verificar as 3 fases do Nelson Hungria no dosimetria da pena, 59, 61 até 65, depois caso de aumento e diminuição na terceira fase, exasperações de pena, ele vai verificar se tem PPL pela PRD, se tem suspensão da pena e, por fim, de novo, regime prisional. Qual que é o regime prisional? Se não cabível PPL pela PRD, se não cabível suspensão da pena, qual que é o regime prisional? Regime prisional vai ser qual? Depende das circunstâncias judiciais. E se na primeira fase da dosimetria o juiz acreditou que elas eram favoráveis, agora, depois de dosar as 3 fases, ele não pode colocar o réu num regime prisional pior do que aquele que os números mostram, né? De acordo com o artigo 33, simplesmente o artigo 33 lá do Código Penal. Regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Só para finalizar, né? Gente, crime hediondo não necessariamente se inicia com cumprimento de pena no regime fechado. Beleza? Foco, força e fé e farra depois de muito estudo. Valeu, tchau! É sério, acredite em você, porque se você não acreditar, ninguém irá.